Vamos lá, meus amigos, continuando aqui no nosso manual da justa causa, estamos analisando aqui os pontos introdutórios da matéria. Então falamos que para aplicação da justa causa nós temos que encontrar uma situação que seja prevista em lei, principalmente lá no artigo 482 da CLT. Depois, dependendo da situação, nós temos que ver se a conduta foi reiterada, se há uma necessidade de reiteração da conduta para a caracterização da justa causa, que é o que geralmente acontece com desídia, com indisciplina, ou então se é uma situação única, como ato de improbidade, como agressão, por exemplo. Você não precisa de várias agressões para demitir por justa causa, basta uma única hipótese. Depois, voltando aqui, vamos voltar exatamente de onde nós paramos, vamos analisar aqui a razoabilidade. Razoabilidade entre a conduta e a penalidade que foi aplicada. Isso daqui é importante, meus amigos, pelo seguinte: como nós já falamos aqui, a justa causa é a maior penalidade que existe no direito do trabalho. Então a gente vai analisar aquela situação para ver se houve algum excesso ou não do empregador. Quando a gente fala ali que a penalidade tem que ser razoável, que tem que haver uma razoabilidade, é para verificar se houve excesso ou não por parte do empregador. Pô, será que esta conduta aqui ela merecia realmente a aplicação de justa causa ou houve um excesso? Será que não bastaria uma suspensão? Será que não bastaria uma advertência? Claro, meus amigos, que isso daqui é bastante subjetivo, mas é importante para nós definirmos essa razoabilidade, a análise da jurisprudência, principalmente do tribunal em que a gente vai litigar. Então, se eu estou ali na Bahia, vou analisar ali a jurisprudência do TRT da 5ª Região para saber como que eles entendem, se existe ali algum posicionamento. Se eu estou ali no Ceará, vou para o TRT da 7ª Região e assim sucessivamente. Vejam que é importante saber se a conduta ela foi grave o suficiente para ensejar a maior penalidade que existe, que é a nossa justa causa. Se o juiz do trabalho entender que não houve razoabilidade, se o juiz do trabalho entender que a conduta não foi tão grave assim, o que ele vai fazer com a justa causa? Ele vai reverter. E percebam o seguinte, aqui tem um ponto muito importante. Você poderia me perguntar, por estar pensando, o seguinte: Bruno, imagina que o juiz do trabalho entendeu que a justa causa foi em excesso, que houve ali realmente um excesso, que bastaria a aplicação de uma suspensão, bastaria a aplicação de uma advertência. Houve um excesso. O que o juiz do trabalho pode fazer? Letra A. Ele pode mudar a justa causa para suspensão, mudar a justa causa para advertência. Letra B, ele vai simplesmente anular a justa causa e o empregado ficará sem penalidade alguma em virtude daquele fato, daquela conduta. E aí, letra A ou letra B? Letra B de Bruno. Vejam que o juiz do trabalho não cabe a ele mudar penalidades. Não cabe a ele dizer que não é hipótese de justa causa, por isso que ele aplica a suspensão. Ele não pode aplicar a penalidade. Por isso que ele não pode modificar aqui a penalidade que foi aplicada. Se o juiz do trabalho entende que não é hipótese de justa causa, que algum requisito, algum princípio aqui foi violado, ele vai simplesmente anular a penalidade. Que é o que nós falamos no dia a dia aqui, que ele vai reverter a justa causa. Ele vai anular aquela penalidade. E aqui vou fazer um parêntese importante. Vamos lá. Ele vai anular a justa causa, o empregado vai ficar sem penalidade. Ponto. Alguém poderia pensar o seguinte: então ele volta para o trabalho?
se a penalidade rompeu o vínculo de emprego e o Poder Judiciário anulou a penalidade, ele volta para o trabalho? Negativo. Nós não temos aqui essa reintegração. Quando o juiz do trabalho reverte a justa causa, ele muda a forma de rescisão do contrato de trabalho. O contrato de trabalho, que havia sido aqui extinto por justa causa, ele vai passar a ter a extinção sem justa causa. Então, de uma justa causa, nós passamos para uma rescisão sem justa causa, para possibilitar ao empregado o recebimento das verbas rescisórias que ele perdeu com a primeira rescisão, com a primeira forma de rescisão. Então agora, quando o juiz do trabalho reverter a justa causa, ele condenará a empresa ao pagamento das parcelas que ela não pagou aplicando a justa causa. Vai autorizar aqui o saque do FGTS, vai autorizar aqui o recebimento do seguro-desemprego. Ó, pensa comigo aqui. Se eu fui demitido por justa causa, eu não recebi aviso prévio, eu não recebi 13º proporcional, eu não recebi férias proporcionais, eu não recebi 40% do FGTS, eu não saquei o FGTS, eu não tive acesso a seguro-desemprego, eu perdi tudo isso. Então, por ter sido demitido por justa causa, não recebi, repito, aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais, multa de 40% do FGTS, não saquei FGTS e não recebi seguro-desemprego. Com a reversão, o juiz do trabalho condena ao pagamento dessas parcelas, autoriza saque do FGTS e autoriza pedido de seguro-desemprego. Tá bom, galera? Então, muito cuidado. Aqui nós não temos modificação da penalidade, a gente tem a anulação da penalidade. Depois, galera, vamos lá. Depois de razoabilidade, um ponto muito importante aqui que é a imediaticidade. Falei na aula anterior de um exemplo em que houve a apresentação de um atestado médico falso em virtude de prova de que aquele empregado estava na praia curtindo, ou seja, que ele não estava doente porcaria nenhuma. Aí eu falei no meu exemplo que o empregador já tem ciência e prova disso desde o mês passado. Que aí ele vem e me pergunta, Bruno, posso aplicar a justa causa hoje? Qual foi a minha resposta lá na aula passada? Não. Se isso aconteceu mês passado, se você já tem prova disso desde o mês passado, não aplique mais a justa causa. Ah, mas por que, Bruno? Por que eu não posso mais estar caracterizado? Porque apesar de estar caracterizado, já passou o tempo demais. Você não tomou a conduta que deveria tomar de imediato. E a imediaticidade é um dos requisitos para a aplicação da justa causa. A justa causa, ela tem que ser imediatamente aplicada. Vamos aplicar essa justa causa de imediato, o que significa dizer o mais rápido possível. Não estou falando em dias aqui, não. Eu não vou te responder, mas quantos dias, Bruno? Não, o imediato é o mais rápido possível. Esse o mais rápido possível aqui, eu já vi decisão judicial que considerou de imediato meses depois. Como que meses depois, salvo engano, foram 9 meses. 9 meses depois, o TST entendeu que foi imediato, foi. Porque era uma situação tão complexa que você precisava de uma investigação interna e aí também foi dada ampla defesa para aquele empregado. Quando meses depois eles concluíram que houve o ilícito, eles aplicaram a justa causa. Então vejam que o fato ocorreu meses e meses atrás. Só que veio sendo investigado, dando ampla defesa, contraditório por empregado, chegaram à conclusão hoje, justa causa. Se você olhar entre o fato e a aplicação da justa causa, foram meses. Mas neste caso, diante dessa investigação, diante dessa complexidade, entendeu-se que houve aqui imediaticidade, que a situação ela foi
imediata, ok? Então eu não falo assim há tantos dias, não, eu falo o mais rápido possível. O mais rápido possível pode ser o quê? No mesmo dia, pode ser amanhã, alguns dias depois. Eu recebi esse atestado médico hoje. Amanhã vem ali o tal do print, olha aqui. O bonitão na praia lá, curtindo, tomando uma gelada e vem falar que não veio trabalhar porque estava passando mal. O que eu vou fazer? Ah, isso aconteceu hoje? Amanhã, justa causa. Ah não, hoje é sexta-feira, ele não está aqui, segunda-feira, justa causa. Foi de imediato? Foi. E por que essa questão do imediato ela é importante? Por que eu falei para a empresa que um mês depois não caberia a ela aplicar a justa causa? Porque a partir do momento que o empregado erra, a partir do momento que o empregador pode aplicar a justa causa e não faz, a gente vai criando aqui o conceito de perdão tácito. Vejam que o empregador sabe do errado, sabe o que o empregado fez, pode aplicar a justa causa, mas não aplica, vai esperando, vai esperando, vai esperando. Qual que é o sentimento do empregado? Eu acho que não vai dar M para mim, não. Eu acho que o empregador deixou para lá. Eu acho que o empregador me perdoou. Ele não falou nada comigo, mas eu acho que ele me perdoou, porque ele poderia ter aplicado a justa causa e não fez. O tempo vai passando e aquela certeza do perdão vai existindo. Em nenhum momento nós trocamos palavras falando, deixa para lá, você está perdoado. Não, por isso que é o perdão tácito. Então, quanto mais tempo passar entre a aplicação da penalidade e o fato, maior a chance de haver a reversão da justa causa por perdão tácito. Então, se você buscar na jurisprudência, você vai perceber que várias reclamações trabalhistas buscando a reversão, elas foram aqui julgadas procedentes, elas foram vitoriosas com base no perdão tácito. Empregador demorou demais para aplicar a penalidade, se demorou demais, não pode mais aplicá-la. Perfeito? Depois, para nós fecharmos aqui, meus amigos, a última regra, singularidade. Singularidade já vou colocar aqui, non bis in idem. Qual que é a ideia da singularidade? Qual que é a ideia do non bis in idem? Se eu tenho aqui um fato, eu tenho que aplicar uma penalidade. Para cada fato, uma única penalidade. Vejam que muitas vezes o empregador aplica uma penalidade e se arrepende e quer aplicar outra. O meu empregador veio e aplicou uma advertência. No que aplicou a advertência, ele se arrependeu. Não, vou aplicar uma justa causa. Vai lá e aplica uma justa causa. O que eu faço? Advogado, vamos ajuizar uma ação de reversão da justa causa. Eu vou provar que a justa causa não podia ser aplicada porque eu já tinha sido penalizado com a advertência. Olha aqui, eu faltei no dia tal, recebi uma advertência. Depois fui demitido por justa causa. Houve um ferimento ao princípio da singularidade. O que aconteceu aqui, falando da forma mais simples possível? Houve um erro e duas penalidades. Qual é a que vale? A primeira, porque geralmente a primeira é a mais leve, ok? Eu fui lá e apliquei uma advertência. Me arrependi, quis aplicar uma penalidade mais forte, de forma nenhuma. Eu vou conseguir reverter essa justa causa provando que antes eu sofri já outra penalidade, uma advertência, uma suspensão. Claro, meus amigos, que o contrário é totalmente válido. Veio o empregador e aplicou ali uma justa causa. Daqui a pouco se arrependeu, fala, não, Bruno, esquece isso daqui, vamos voltar ao trabalho, toma aqui uma advertência. Claro que é válido, porque você está criando uma situação melhor para o trabalhador.
O que não pode ocorrer é essa quebra da singularidade para prejudicar, para aplicar uma penalidade mais forte aqui. Então, a singularidade significa uma única penalidade, uma penalidade singular. Uma penalidade singular, uma única penalidade. Não pode ser aplicada mais de uma penalidade para o mesmo fato. Então, aqui nós fechamos essa parte introdutória, esses primeiros princípios, aqui essas primeiras regras que têm que ser obedecidas, têm que ser verificadas pelo empregador quando for aplicar a justa causa. Pode ter certeza que confiem, acreditem em mim. Muitas justas causas, elas são revertidas com base nesses princípios. Porque violou a singularidade, porque houve perdão tácito, porque a penalidade não foi razoável, porque ela não estava prevista em lei, porque aquela situação demandava uma reiteração e isso não foi verificado. Tá bom, galera? Daqui a pouquinho eu volto com mais do nosso Manual da Justa Causa. Um abração, bons estudos e espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Tchau, tchau.